Olá, esta é a videoaula de número 2, aqui da sequência de aulas sobre Wolfram Matemática. E neste caso nós vamos falar um pouco a respeito de funções simples. Provavelmente você já deve ter visto a videoaula de número 1. Ela era totalmente destinada àquele público que ainda está iniciando o uso do matemática ou mesmo de algum outro aplicativo que seja similar, voltado para facilitar o nosso dia a dia quando a gente vai fazer alguns cálculos, umas plotagens gráficas e afins, certo? E, enfim, nesta videoaula você verá o uso de algumas funções. Funções nada complicadas, ok? Nós vamos ver funções comuns, funções simples, nada muito rebuscado, só que é algo já um pouco mais interessante, algo que você provavelmente vai usar mesmo, certo? Então sai daquele nível totalmente iniciante, né? Continua iniciante, mas já não é mais daquele nível, certo? Vamos ver aqui como que a gente define uma função, né? Vamos ver algumas funções já do próprio matemática, ok? Então, façamos isso. Aqui para definir uma função, a gente já tem um molde que a gente tem que seguir, certo? Eu posso colocar aqui o f, que vai ser o nome da minha função, abro colchetes, e aqui dentro eu não vou colocar x, e fechar o colchetes. Porque se eu fizer isso, eu estou colocando ali dentro o valor da incógnita x, o valor da minha variável x. Como que eu indico pura e simplesmente que se trata de qualquer valor que eu vou inserir ali? Certo? Como que eu digo que se trata de uma incógnita, de fato? Eu coloco um underline logo após. Aí, para fazer a definição, é similar ao que você faria no papel. Para definir, você coloca dois pontos e igual. E aí você escreve sua função, seja ela qual for. Se eu quisesse, por exemplo, que fosse 2 vezes x, eu escrevo isso, 2x. E assim está definida aí a minha função. Se eu quiser fazer uso dessa função, eu posso. Coloco aqui f e dentro do colchetes eu coloco, não sei, número 1, que seja. Né? Fecho ali o colchetes e vamos ver. Pronto, ele já exibe aqui para mim o número 2. Se eu quiser colocar o número 2, exibe o número 4. Note que ele está obedecendo ali a definição da função, certo? Ele está dobrando o valor. Posso mudar ainda aqui a definição dessa minha função. Posso colocar 2x mais 1. Qualquer outro valor que eu colocar ali, eu vou conseguir utilizar essa definição nova. Posso ainda fazer o seguinte, posso colocar aqui f de x e eu insiro o x antes. Coloco o valor que eu quiser. Se eu quiser colocar 1.1, por exemplo, eu posso. E ele me dá a resposta aqui. 1.4, eu posso. Ok? Bem, essa é uma forma de você definir uma função. Eu posso ainda definir uma segunda função, ou definir a função que eu vou chamar de g. Também será em relação a x. Coloco aqui, da mesma forma que eu havia feito antes. E eu coloco, por exemplo, 5x menos 1. Está definida aí a função. Posso colocar aqui o valor de x que eu quiser. Se eu não colocar nenhum valor novo, vou utilizar o que havia sido colocado anteriormente, que é 1.4. E posso até fazer o teste. Certo? Note você que ele está fazendo de maneira adequada. Ok? 1.4 vezes 5 menos 1. Então, tudo bem. Eu posso fazer uma inserção de um valor diferente para x, se eu quiser. Isso não me impede. Senão, ele vai utilizar o que havia sido colocado anteriormente. Até aí, tudo bem.
eu posso colocar uma nova função, a função h. E essa função h, ela pode ser colocada utilizando o f de x e o g de x. Eu posso colocar aqui, por exemplo, só para que você tenha uma ideia, coloco aqui o x da mesma forma, dois pontos igual, isso já gera a forma como eu defino a função, a definição da função é feita dessa forma. Eu coloco aqui f de x, por exemplo, mais o g de x, caso eu queira que seja assim a minha função. E aí se eu colocar aqui h, e aí no lugar de x, eu colocar o próprio x, está 1.4, né? Tudo bem. Ele vai manter aqueles resultados. E note você, ele fez a soma. Ele respeitou a definição do meu f de x lá em cima, respeitou a definição do meu g de x e respeitou também a definição do próprio h. E ali no h de x eu fiz uma função, né, em relação a x que utiliza o f de x e o g de x. Ok? Posso trabalhar com funções utilizando outras funções, então. Uma função bastante conhecida, na verdade, várias delas, são aquelas funções trigonométricas. Por exemplo, seno, cosseno, tangente, entre outras mais. Eu tenho aqui, por exemplo, o uso de seno. Seno, quando a gente está trabalhando com este aplicativo, né, com matemática, a gente vai inserir os comandos em inglês. E a gente deve inserir seno como sendo sin. Ok? Sempre que você for colocar um comando do matemática, uma função do matemática, você deve começar com uma letra maiúscula. Então, S maiúsculo, certo? E quando eu vou colocar os argumentos, eu devo colocá-los entre colchetes. Então, se eu quero, por exemplo, o seno de x, eu coloco dessa forma. Sin, abro colchetes, coloco x, fecho colchetes. E ele exibe qual é o valor para mim. A mesma coisa com cosseno. Cosseno não muda, né? Continua cos, e esse C é maiúsculo. Ok? E caso eu queira, por exemplo, fazer uma soma entre eles, uma subtração, uma multiplicação, eu posso fazer da mesma forma que eu faria como se estivesse trabalhando com qualquer outro número. Então, se eu quiser, por exemplo, aproveitar aquele seno de x, fazer uma soma com esse cosseno de x, isso é perfeitamente possível. Sempre que eu coloco o comando para eu obter a resposta imediatamente após, eu seguro o Shift e aperto o Enter. Você pode, por exemplo, fazer o armazenamento de todos os dados assim. Veja, eu posso chamar de x e eu vou colocando aqui os valores de x, sejam eles quais forem, e eu posso colocar. Então vamos ver aqui só para vocês terem uma ideia. Vou colocar 2.1, 2.39, 3.3, 3.9, 5, ok, aqui já está bom. E agora eu chego aqui e faço o meu y, pronto, meu y, ele será 2 vezes o meu valor de x, uma suposição, né? Só para você ter uma ideia. Posso trabalhar dessa forma também. Vou tirar aqui o ponto e vírgula para ele já exibir para mim. E veja o que ele faz, ele me exibe aqui dessa forma os números, né? Ele foi pegando valor por valor e foi passando aqui, né, por y. Então 2 vezes x, né, foi dobrando ali os valores. Tudo bem.
posso exibir isso de uma outra forma? Posso. Eu posso exibir de uma outra forma. Que forma é essa? Vou colocar aqui um ponto e vírgula. Tá? Coloco aqui o y. Posso exibir na forma matricial. Coloquei um barra barra. Coloco aqui matrix form. Veja como ele exibe. É uma outra maneira de você visualizar. Tem outra forma? Claro que tem, na verdade tem várias outras. Vou colocar aqui mais uma. Existe uma chamada table form. Particularmente eu gosto dessa maneira. Ele deixa assim. É um pouco similar com o que seria a matrix form, mas ele não coloca ali os parênteses. Né? Eu gosto quando é para trabalhar com esse tipo de dado, eu gosto de usar desse jeito. E aí é uma forma que você tem. Você pode montar colunas, você pode fazer suas tabelas. Depois a gente vai ter uma videoaula que ensina a fazer tabelas melhor, ensina a trabalhar com dados, montando ali as suas tabelas. A gente vai mexer com plotagem de gráficos, mas por enquanto é isso. É mais uma aula para você aprender um pouco do básico, mas já saindo daquele básico tão básico como era a aula de número 1. Tá ok? Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha gostado e continue acompanhando aí os nossos vídeos, ok? Até logo!